A partir de agora, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Bom dia, caros ouvintes da UESB FM. Estamos iniciando a 11ª edição do programa Observatório Social, o diálogo participativo das manhãs de sábado de toda a região sudoeste. Hoje, 2 de maio de 2020. Eu sou Fabrício Vieira. E eu sou Luiz Rogério. Eu sou Luciana Silva. Bom dia, meus queridos colegas e parceiros de bancada, Luciana Silva e Luiz Rogério. Maravilha estarmos nesta manhã de sábado juntos, porém isolados, fazendo a 11ª edição do Observatório Social. E vamos agora à pauta do dia, para passarmos aos nossos ouvintes os temas que serão abordados no programa de hoje pelas falas dos nossos entrevistados. Luiz Rogério, o que você está trazendo para hoje? Bom dia, Fabrício, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes do Observatório Social. Fabrício, eu vou conversar hoje com o bacharel em Direito, Carlos Eduardo da Silva Lopes. Ele tem atuação principalmente no campo trabalhista, previdenciário e do direito público. Ele vai falar conosco a respeito dos acidentes de trabalho no Brasil e do processo de uberização. Diante do processo crescente de desemprego em nosso país, muita gente tem buscado adentrar o mercado informal de trabalho por meio do acesso a aplicativos. O Uber é um exemplo disso. O que é que traz de bom e de ruim para a classe trabalhadora esse modelo de trabalho? Então, o Dr. Carlos Eduardo vai estar tratando desses assuntos e outros também de interesse da classe trabalhadora. Gostaria de deixar um abraço à população trabalhadora de Vitória da Conquista e da região em função do 1º de maio, que é uma data comemorativa, que é o Dia do Trabalho. Não sei se temos alguma coisa a comemorar, eu não acredito. Nós temos perdido muito enquanto classe trabalhadora de 2016 para cá. Mas eu acho que uma coisa que a gente deve comemorar é o fato de estarmos vivos ainda, com capacidade de lutarmos por melhores condições de trabalho e de vida, principalmente em contexto de uma pandemia que tem prejudicado todos os setores da sociedade. Então, acompanhe o programa Observatório Social e a entrevista também com o Dr. Carlos Eduardo. E você, Luciana Silva, para este diálogo participativo que já faz parte do cotidiano dos ouvintes da UESB FM, o que você está trazendo para hoje? A entrevista que eu trago essa semana foi feita em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da UESB e ainda é em homenagem e marcando o Abril Indígena. A entrevista é feita por Williane, que é índia da etnia Aticum, tratando sobre vida, resistência e esperança da comunidade indígena. Assim, o Iliane vai fazer entrevistas com outros indígenas da sua etnia, a etnia Aticum, trazendo para nós, ouvintes da Rádio UESB FM, várias informações. Eu queria também aproveitar a oportunidade para marcar o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que somos nós que construímos, sem dúvida, esse país. Muito bom, Luiz Rogério, Luciana, bacana aí as entrevistas. Eu estou trazendo para o programa de hoje uma entrevista com o engenheiro Fernando Mota de Vasconcelos, ele que é especialista em engenharia de segurança do trabalho, é professor de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, professor de curso técnico no IFBA, é mestre em ciências ambientais e também coach. O Fernando, ele tem uma larga experiência na área industrial, ele tem uma larga experiência também na prestação de serviço a diversos segmentos. Ele também é higienista ocupacional, ele também é perito. Então é um profissional que tem uma vivência muito larga no ambiente de trabalho. Seja orientando trabalhadores, seja fazendo avaliações, seja laudando
condições, né, técnicas do ambiente de trabalho. Ele é um profissional extremamente versátil, além de ser um profissional que tem uma disponibilidade muito grande em poder transmitir o que ele sabe às pessoas. A entrevista ficou interessante, ele aborda aspectos bem bacanas relacionados à segurança do trabalho e também aproveita e tenta mostrar um pouco de luz, né, no fim do túnel diante dessa situação que nós estamos vivendo aí de pandemia pelo coronavírus, né? Ele consegue, diante dessas questões, encontrar algumas sinalizações de que algo pode ficar diferente, algo pode ser diferente após esse período no tocante às questões relacionadas à segurança do trabalho. Não percam, a entrevista está bacana e vocês vão curtir, eu tenho certeza. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Fabrício Vieira, entrevista. Hoje o meu diálogo participativo é com o engenheiro mecânico Fernando Mota de Vasconcelos, que também é engenheiro de segurança do trabalho, é professor de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, professor do curso técnico no IFBA, mestre em ciências ambientais e coach executivo. Fernando, seja muito bem-vindo a esta edição do programa Observatório Social, para falar de um tema muito importante que é saúde e segurança no trabalho. No dia 28 de abril de 1969, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu a data como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Isso em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No Brasil, a data foi instituída também nesse mesmo dia, 28 de abril, pela Lei 11.121 de 2005. O Brasil, que é considerado um país relativamente inseguro, né? No passado já tivemos, por exemplo, 10% da força de trabalho afastada, ou por acidente de trabalho, ou por doenças relacionadas ao trabalho. Fernando, o que se pode celebrar de avanços na segurança e saúde dos trabalhadores nas últimas décadas? Bom dia, Fabrício. Bom dia aos ouvintes. Quero agradecer pelo convite. Vindo de você, não poderia deixar de participar deste programa. Pois bem, respondendo à sua pergunta, ou seja, o que nós evoluímos nessas décadas com relação à segurança e à saúde do trabalhador. A minha experiência na área de segurança do trabalho, ela é de 25 anos. Ou seja, eu comecei na segurança do trabalho em 1995. Na época, dificilmente a gente ouvia falar em prevenção de acidentes, em segurança do trabalho. Para vocês terem uma ideia, um curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho era raro a gente conseguir. A dificuldade que a gente tinha para poder se especializar na área de segurança do trabalho era muito grande. Com isso, existiam poucos profissionais no mercado. Se eu fizer uma comparação com a atualidade, nesse aspecto, avançamos bastante. Hoje, eu sou professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, em 2 universidades aqui em Conquista, e também em Itabuna, e já ministrei aula para mais de 1.000 engenheiros. Ou seja, olha a diferença de 1995 para 2020. Só pela minha mão já passaram mais de 1.000 engenheiros formados em Engenharia de Segurança do Trabalho. Isso é um avanço, porque nós temos mais profissionais no mercado. E esses profissionais, consequentemente, nos seus ambientes de trabalho, eles vão trabalhar
né, em prol da segurança do trabalho. Pois bem, e partindo do ponto de vista operacional e gerencial, também é notório a evolução. Naquela época, né, se culpava muito pelo acidente de trabalho ao trabalhador, ou seja, qualquer acidente, qualquer doença que fosse relacionada ao trabalho, a culpa seria do trabalhador, ou seja, o trabalhador não tinha cuidado, ou seja, o trabalhador, né, foi desleixado. Este conceito acabou, apesar de que ainda ouvimos de alguns gestores, alguns empregadores, né, esta fala, mas na maioria, né, este conceito não se aplica mais. Então houve também uma evolução. Percebemos também que desde quando surgiram as normas regulamentadoras, né, lá em 1978, as normas têm passado por alterações e o rigor técnico tem sido melhorado. Ou seja, a finalidade das normas é justamente esta, é prevenir os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Portanto, com a alteração das normas, mantendo um rigor técnico favorável a este contexto, nós também evoluímos. Isso é notório. Além disso, o que, na minha percepção atual, é extremamente importante, é que os órgãos fiscalizadores e os órgãos de cobranças estão sendo mais efetivos. Hoje nós temos bem mais auditores fiscais com possibilidade de realizar fiscalizações, né, na maioria das empresas. No passado era um ou outro, né, auditor fiscal e não tinha braço para fiscalizar as empresas. Então, com relação a este contexto, né, também houve uma evolução. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com a Justiça do Trabalho, né, um trabalho em conjunto, evoluiu bastante nesse aspecto da prevenção de acidentes. Né? Sabemos que o Ministério Público tem feito um trabalho muito presente junto com as empresas, né, onde acabam fazendo, né, criando uma sistemática onde a empresa, por meio de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é comum, né, o Ministério Público propor para as empresas, e através, né, deste termo, as empresas acabam se comprometendo também a praticar a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Fernando, me diga uma coisa, em sua opinião, as revisões que estão sendo feitas na legislação brasileira no tocante às questões de saúde e segurança do trabalho, têm gerado avanços ou retrocessos à proteção da saúde e à integridade física dos trabalhadores? Fabrício, todos nós, né, profissionais e também empresários, sindicatos, sabemos que as normas realmente têm passado por algumas alterações. Né? São normas de 1978, ou seja, algo que não se pratica mais. Agora, na minha percepção, as alterações das normas, ela tem que estar dentro de um contexto onde haja um equilíbrio, nem 8 e nem 80, né? Ou seja, os extremos é prejudicial. Então, a partir do momento que uma norma ela é alterada e nesta alteração haja um equilíbrio tanto para o empregador como para o empregado e, consequentemente, para a sociedade, é um avanço. E vou focar aqui a minha resposta nas NRs. A NR12, na minha percepção, ela foi alterada recentemente e buscou-se ali um equilíbrio. Realmente, né? Algumas coisas da NR12 foram alteradas, porém, o rigor técnico da norma se manteve. Ou seja, o princípio e o objetivo dela se manteve, que era preservar a integridade do trabalhador. E isso está lá no rigor técnico da norma. O que aconteceu teve uma desburocratização no texto da norma, facilitando a vida, né, dos empresários. Então, daí, na minha percepção, na minha opinião, isso é um avanço, porque tanto os empresários foram beneficiados, como também os trabalhadores e, consequentemente, a sociedade. Agora,
o que é um retrocesso? A NR15 é a norma que trata de atividades e operações insalubres. Ela teve uma alteração no seu anexo 3, é um anexo que trata de atividade, uma exposição ao calor que pode enquadrar como uma atividade insalubre. E passou por uma alteração. Qual foi a alteração? Foi o seguinte, que qualquer trabalhador que realizar atividade a céu aberto, sem a presença de uma fonte artificial de calor, mesmo a sua exposição estando acima do limite de tolerância estabelecido pela legislação, este trabalhador não tem direito de receber o adicional de insalubridade. Neste caso, a alteração da norma, ela foi a um patamar que foge dos princípios e dos objetivos das normas, que é preservar a saúde e a integridade física do trabalhador. Portanto, esta alteração, na minha percepção, foi um retrocesso, porque o trabalhador vai estar exposto a uma condição insalubre, mas não tem direito do adicional. Então, é uma alteração que, infelizmente, prejudicou, né, o trabalhador. Ou seja, faltou aí, né, o equilíbrio. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar, né, normas que vai estar sendo alterada dentro de um princípio, né, do equilíbrio, e outras, infelizmente, né, acaba indo para um extremo que não é legal. Mas a intenção do governo é desburocratizar, né, as normas. Também sou a favor, e a maioria dos profissionais, né, também está nessa linha, os empregadores também. Agora, é claro que temos que ter cuidado, né, para que o rigor técnico se mantenha, né, a burocratização seja realmente colocado ali, né, em evidência, mas o rigor técnico não pode deixar de existir. Aí sim, se a gente mantiver este equilíbrio, com certeza essas alterações elas vêm de uma forma positiva. Agora, caso contrário, infelizmente, passa a ser um retrocesso. Certo, Fernando. Agora, em seus estudos e pesquisas recentes, o que você tem a acrescentar sobre os aspectos comportamentais, tanto de empregadores quanto de empregados, que podem ou que têm potencialidade, né, de contribuir para as mortes, a geração de acidentes e o adoecimento do trabalhador relacionado às atividades laborais? Fabrício, essa sua pergunta foi excelente, né? O que tem acontecido dentro da segurança do trabalho? Eu fiz uma pergunta uma vez em uma palestra. Nessa palestra, né, existiam empresários, gerentes e também tinham alguns trabalhadores. Eu fiz a seguinte pergunta: senhores empresários, né, gestores, líderes, vocês têm interesse que seus trabalhadores sofram acidente de trabalho? É claro, a resposta foi unânime, né? Ninguém tinha interesse. Jamais um empresário ou um gestor quer que seus trabalhadores venham a sofrer um acidente. Então, essa foi a resposta. Essa mesma pergunta eu fiz para os trabalhadores que estavam lá na plateia. Também a resposta foi a mesma: não, nós não temos interesse de sofrer acidente. Se eu fizesse essa pergunta para o governo, com certeza ele também diria que não tem interesse, né, que os trabalhadores se acidentem, até porque esses trabalhadores vão acabar indo para a Previdência Social e esta, né, está quebrada faz tempo. Pois bem, qual é a reflexão que eu fiz diante dessas respostas? É que os envolvidos, empresas, trabalhador e governo, não têm interesse pelo acidente de trabalho, e muito menos pelas doenças relacionadas ao trabalho. E a pergunta é: e por que acontecem tantos acidentes de trabalho? A resposta é simples: por uma questão comportamental. Essa sua pergunta foi muito pertinente e vem justamente de encontro, né, a esse contexto. Por que, Fernando, comportamental? Primeiramente, vamos entender de onde vêm os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, eles são construídos a partir das experiências que nós tivemos, né, no passado com os nossos pais, né, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos gestores. São experiências que nós vamos adquirindo e formamos com isso os nossos comportamentos, que nós chamamos de paradigmas.
Ou seja, são as minhas verdades que eu adquiri durante toda essa experiência. E essas minhas verdades eu trago para o meu ambiente de trabalho. Eu levo para o meu ambiente de trabalho. Então, se toda essa minha experiência, a minha verdade, é voltada para a não prevenção, consequentemente, no meu ambiente de trabalho, eu não vou ter um comportamento prevencionista. Isso é fato. Então, o que nós temos que mudar? Temos que mudar os nossos paradigmas. A experiência do passado, no presente, não serve mais. Portanto, é um outro contexto, é uma outra realidade. E nessa nova realidade, precisamos mudar o nosso paradigma. Então, eu já percebo, nas empresas que nós prestamos serviço, que já existem profissionais, tanto do ponto de vista gerencial, como do ponto de vista empresarial e também operacional, pessoas envolvidas na prevenção. Isso é fato. Ou seja, pessoas que estão chegando no ambiente de trabalho com uma outra visão, com uma outra realidade. É claro que ainda estamos passando por um processo lento e também é aceitável, porque mudar comportamento não é fácil. Estamos aí vivendo uma experiência que demonstra isso, a dificuldade que a população tem para usar uma máscara. Então, da mesma forma, é dentro de um ambiente de trabalho. Então, eu acredito que uma boa parte das empresas já estão percebendo esta necessidade e já estão trabalhando dentro desse contexto, dentro de uma nova realidade. Ou seja, é necessário mudar, é necessário quebrar paradigmas. Então, nós estamos num processo evolutivo. Fernando, muito obrigado por sua disponibilidade e principalmente por seus esclarecimentos. Reservo os instantes seguintes para suas considerações finais. Primeiramente, mais uma vez agradecer o seu convite e quero dizer o seguinte: é de suma importância trabalharmos na prevenção. A prevenção é a palavra-chave. Se queremos estar num ambiente de trabalho de forma saudável, onde possamos trabalhar e retornar para o nosso lar sã, sem acidente, sem doença, é algo que todos nós buscamos. E isso é extremamente importante. Porém, precisamos fazer a nossa parte. A segurança do trabalho, a prevenção, ela é de responsabilidade de todos. Não só do empregador, não só do empregado, não só do profissional de SST, não só do governo. Ou seja, todos nós somos responsáveis pela prevenção. Então, eu quero deixar aqui, o meu recado, é que se cada um de nós fizermos a nossa parte, consequentemente, eu não tenho dúvida que nós vamos daqui a 10 anos, podemos estar comentando de que o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho reduziram drasticamente. E é esta a missão que todos nós devemos seguir. Portanto, um resumo seria: vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, o resultado vai ser positivo. E é isso que nós buscamos. Mais uma vez, muito obrigado. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já. Estamos apresentando o programa Observatório Social com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luiz Rogério, entrevista. Vamos conversar agora com o advogado Carlos Eduardo da Silva Lopes,
Ele é militante com atuação nas áreas trabalhista, previdenciária e de direito público. É pós-graduado em Direito Público, MBA e Gestão Internacional. Dr. Carlos, nós chegamos ao final do mês de abril, mês destinado aí às discussões sobre os acidentes de trabalho no Brasil e no mundo, né? No dia 28 de abril foi o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho, e ontem foi o 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Nesse cenário, o Ministério Público do Trabalho traz uma estatística preocupante em relação ao número de acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, no ano, em torno de 2.000 acidentes de trabalho com óbito e 700 mil acidentes de trabalho também no ano. Isso é um dado estarrecedor. A classe trabalhadora tem o que comemorar? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes do programa Observatório Social. Desde já eu agradeço o convite do amigo, do professor Luiz Rogério, para esse bate-papo. E, infelizmente, Luiz, não existe nada a se comemorar nessa data. Além da data ter sido instituída por lei, a Lei 11.121 de 2005, que vai instituir o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho dentro do trabalho. Mas, como você mesmo apontou aí, de acordo com o Ministério da Economia, só para você ter ideia, entre janeiro e dezembro de 2019 foram autorizados mais de 193.660 auxílios acidentais no país. E nós que militamos na área, nós sabemos que isso é uma subnotificação, existem muitos pedidos que estão represados, então a gente observa que as doenças relacionadas a acidentes físicos sofridos pelos trabalhadores em nosso país, em decorrência das atividades profissionais, aumentaram assim de forma alarmante. Então a gente vê o quê? Que as medidas protetivas do trabalhador, elas não estão sendo cumpridas. Houve um afrouxamento claro dessas medidas, com a redução justamente da ação dos auditores fiscais, do sucateamento do Ministério Público. Hoje, para você ter ideia, o Ministério Público não está tendo condição, ele está tendo que escolher que tipo de ocorrência ele atende. Então é realmente alarmante, preocupante, ainda mais num país que entre 2012 a 2018, são dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho, chegou a 16.455, ou seja, é como se uma cidade do tamanho de Tremedal em 6 anos deixasse de existir. Então é muito sério, é muito grave, a sociedade ela tem que se voltar para isso, e a gente está num momento muito complicado em termos de saúde e segurança laboral. E a gente tem uma dificuldade, doutor Carlos, ainda, além da subnotificação, porque se pensar bem, diante desses números, é possível aumentá-los em mais de 30%, ou às vezes dobrar o número de acidentados do trabalho e dos acidentes também com óbitos. Nós temos também a subnotificação em relação às doenças ocupacionais, né? Tem um dado antigo da Previdência Social que analisa a questão da concessão de auxílio doença acidentário de 2004 até 2013, ou seja, em torno aí de 10 anos nesse recorte, que mostra um aumento de 84% nos auxílios acidentários, ou seja, aquelas doenças causadas pelo trabalho, 84% de aumento, né? Estamos falando aí de 2.687.000, né, pessoas afetadas, né, em função do trabalho. Como pensar estratégias que minimize essa condição do Brasil, que está entre o 4º país no mundo em número de acidentes de trabalho? Isso aí é uma questão estrutural, Luiz. É algo assim grave, como a gente vem sempre apontando, e o país tem que fazer um enfrentamento através também de uma legislação mais dura. Nós temos que começar a entender que o trabalho existe para o homem, não o homem para o trabalho, entendeu? Nós não podemos inverter isso. O que nós propomos? Políticas em que a gente faça com que o artigo 170 da Constituição, ele comece a deixar de ser letra morta. A pessoa, o empregador, ele tem direito de ter o lucro, mas esse lucro não pode ser feito às custas da saúde do trabalhador. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, onde nós tivemos a oportunidade de observar que os comerciantes estão querendo que o comércio abra, ou seja, a gente sabe que existe esse contexto econômico, as pessoas estão passando dificuldade, mas quem vai trabalhar nessa situação está se expondo a risco. E o que nós vimos agora na mídia, e foi assim, um caso assim, dantesco, a gente está aguardando a apuração do Ministério Público do Trabalho, em que em Campina Grande,
houve a denúncia de trabalhadores que estavam na porta lá pedindo a reabertura do comércio, gente ajoelhada, numa situação assim realmente deplorável. A gente viu o ser humano numa situação assim que a gente não quer ver em lugar nenhum, e as pessoas ajoelhadas, pedindo, se expondo daquela forma, e a denúncia é que foram os empregadores que forçaram o trabalhador a ficar naquela situação para pedir pela reabertura. Então é um momento de grandes reflexões. Nós temos que começar a observar que a vida não se substitui, que é importante, a economia mas a pessoa que perdeu a vida, ela não volta. Nós não temos essa condição de retornar à vida. E nós não podemos minimizar isso. Nós estamos tendo aí sérios maus exemplos, como vi agora do presidente da República, quando questionar a respeito das vítimas da pandemia, e ele falou isso daí. Nós não podemos falar isso daí. Nós temos que ter responsabilidade com as pessoas. Nós temos que respeitar o trabalhador. O trabalhador, é verdade, é o elo mais fraco, mais frágil da corrente, mas sem esse elo mais frágil, nada se faz. O país parou, o mundo parou, porque são as pessoas que consomem, são as pessoas que fabricam, são as pessoas que estão no piso da fábrica. E essas pessoas têm que voltar a ser respeitadas. Infelizmente, as políticas públicas que deveriam resguardar o trabalhador estão servindo a pretexto contrário. Essa situação que você traz da Paraíba, em que os trabalhadores foram, segundo a informação da imprensa, obrigados a ajoelharem na porta do comércio pedindo pela reabertura do comércio, isso configura um tipo de assédio, não é, doutor? E a gente tem aqui um dado da Previdência Social que houve um aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, também um estudo mais antigo, mais de 2004 a 2013, teve um aumento de 1964%, né, dos auxílios da Previdência Social para os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Trabalhadores que estavam com problemas, né, de ordem mental por conta do trabalho que se afastaram, né? Então, esse tipo de assédio que o trabalhador está sofrendo hoje, principalmente na época dessa pandemia, isso altera, né, esses dados relacionados aí à questão dos transtornos mentais. Vai haver uma explosão desses casos. Porque que acontece? Nós temos a questão ali da procura e isso também da demanda. Nós temos que observar sempre que nesse tipo de situação, como o emprego fica escasso, os patrões eles têm a possibilidade de estar exercendo o seu poder diretivo de uma forma totalmente ao arrepio da lei, entendeu? Da legislação. E aí o empregado ele fica com receio e que quando elas vão à Caixa Econômica Federal para poder retirar o FGTS, não tem nenhum centavo depositado. Então é aquele velho jargão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente vê que as pessoas estão adoecendo devido justamente a essa política. A política do medo, a política do chicote. E a gente tem que verificar isso num contexto maior de fragilização da justiça do trabalho. Nós observamos agora de um dos nomes atualmente mais fortes que surgiram aí, uma pessoa que foi até condenada com sentença penal transitada em julgado, o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, ele falando abertamente, fazendo defesa de se acabar com a justiça do trabalho. Ele que tentou colocar uma filha dele, há um tempo atrás, como ministra, entendeu, do trabalho, e não conseguiu porque a pessoa quer ser ministra e tem ações na justiça porque não pagava seus funcionários. Então a gente vê a total falta de pudor dessas pessoas, a insensibilidade, a falta de empatia dessas pessoas com os trabalhadores. E aí a gente precisa que haja realmente uma conversa maior, momentos como esse que você está oportunizando aqui, para o trabalhador realmente se colocar naquela posição que ele merece, uma posição de respeito, uma posição de valorização e uma posição que ele possa trabalhar sem ser assediado, sem estar passando por essas situações vexatórias, sem ter que estar ouvindo calado, entendeu? As pessoas vendem a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu esforço. Elas não vendem a sua alma. Elas não vendem a dignidade. O patrão não tem direito sobre a dignidade das pessoas. Então é muito triste ter que estar falando isso em pleno século XXI. A gente tem que estar discutindo essas coisas, mas houve um afrouxamento tão grande que está se tornando normal. Reclamar do patrão, ela é tida como uma pessoa subversiva na atualidade. E aí tem ainda o contexto, né, do regime flexível de trabalho, dentro desse modelo capitalista neoliberal que nós temos, que tem colocado a polivalência em primeiro lugar. Então é um trabalhador fazendo o trabalho de 2, de 3, de 4, não é? Isso amplia o desemprego estrutural e faz com que, né, como você mesmo trouxe a questão do medo, né, faz com que esse medo do desemprego torne aí as condições miseráveis de trabalho algo tolerável. Nessa direção eu gostaria de
saber a opinião do senhor em relação ao processo de uberização do trabalho que vem acontecendo no mundo, no Brasil e em Vitória da Conquista. A gente tem visto muito aí o trabalho através de plataformas de aplicativos, e isso passando a ideia para os trabalhadores e trabalhadoras que aderem a esse processo, que eles são empresários de si mesmos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque me parece que é uma categoria que tem adoecimento, né, tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista mental. É importante nós frisarmos o seguinte: existe uma legislação que não está sendo respeitada. O artigo 170 da Constituição fala o seguinte, que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social. Eu lhe pergunto, Luiz, que justiça social é essa, que a pessoa entra num táxi, entra no seu carro próprio, para poder fazer corridas por uma empresa que ganha muito e que a pessoa não tem direito a ter os seus direitos previdenciários respeitados, ela não verte contribuição, caso ela doeça, ela vai ficar pela própria sorte, entendeu? Onde a pessoa, no caso de um acidente, ela não vai ter ninguém resguardando por ela. Que tipo de prestação de serviço é esse, em que eu transfiro uma parte do meu ganho para alguém, simplesmente porque ele deve ter uma plataforma eletrônica? Então é algo muito grave que a gente tem que começar a repensar, porque essas pessoas, elas realmente trabalham, elas movimentam a economia, em nome de uma redução de custos. A gente observa que as pessoas estão tendo que trabalhar mais e obviamente vão estar adoecendo mais. E o custo social disso vai chegar, porque serão essas pessoas que vão estar e já estão nas filas do INSS, requerendo benefícios por transtornos mentais, porque elas trabalham horas e horas a fio, entendeu? Nos seus táxis, nas motos, agora em bicicletas também. O ser humano agora está vendendo até a sua força física agora para poder fazer essas entregas, e isso vai recair tudo na Previdência Social, entendeu? Então é algo que deveria ter sido pensado com mais calma, com mais critério. Não pode deixar o mercado se autorregular. O mercado não se autorregula. Então a gente que estuda, que acompanha os pensadores modernos, a gente tem que ter essa visão de que faz necessária a intervenção do Estado nesses meios de produção. É isso, nós estamos chegando, doutor Carlos, ao final do nosso bloco, e para encerrar, eu estava aqui refletindo sobre uma frase do professor epidemiologista Jaime Breio, equatoriano. Na medida que o senhor ia falando, eu ia fazendo essa reflexão, porque tem muito a ver com o que o senhor está trazendo para nós e para os nossos ouvintes. Ele diz que o trabalho é o grande mediador entre o homem e a natureza, e entre o homem e a realização das suas necessidades e dos seus sonhos. Trabalho nessa condição da uberização, trabalho precário, sem direitos e sem proteção social, esse trabalho não dá condição do indivíduo planejar o futuro, de sonhar com o futuro, dentro desse conceito que o Jaime Breio traz. E essa questão também do trabalho intermitente, que você tem hoje, amanhã não tem, o seu salário padronizado, estabelecido, de modo que você possa planejar a vida. Então, o trabalho ele vai ficando sem sentido, não é isso, doutor? Exatamente. A gente tem que observar que a gente não consegue ser feliz sozinho, como já dizia o poeta. A gente só vai conseguir ser feliz enquanto todos da sociedade tiverem um mínimo de dignidade. Só para você ter ideia sobre isso que você está citando, uma das medidas provisórias agora do governo para enfrentamento justamente à crise do Covid, essa pandemia que a gente está vivendo, a 927, ela propunha o relaxamento justamente das medidas de fiscalização dos auditores fiscais do trabalho no que diz respeito à segurança do trabalho. E também ela tirava a questão da contaminação por Covid, ou seja, dos empregados, a questão justamente de acidente de trabalho. Então veja como é que se é feita a coisa para se retirar direitos, para se suprimir direitos e para expor o trabalhador, não só o do Uber, todos eles, a situações vexatórias, a situações análogas ao escravo, entendeu, Luiz? Então, graças a Deus, o STF, no momento de lucidez, no momento de clareza, ela suprimiu. Ou seja, hoje, o comerciante que quiser que seus empregados retornem ao trabalho, vai ficar sabendo que ele vai ter que garantir a rigidez da saúde desse comerciante, porque o STF suspendeu a eficácia desses dois dispositivos, o artigo 29 e o artigo 31 dessa medida provisória. Ou seja, felizmente ainda há juízes em Berlim, né, como a gente fala no direito. Felizmente ainda há juízes que atuam dentro do que a lei determina. Então a gente tem que observar que conquista tomar muito cuidado nesse momento que a gente está vivendo. Aqui nós não temos testagem, está havendo carreatas pedindo a reabertura do comércio, num local que não temos leitos, os leitos são poucos, são insuficientes, e aí fica a pergunta, se o trabalhador morre,
vamos ser insensíveis novamente, como eu disse anteriormente, como o presidente da República foi, dizer, e daí, é um pobre a mais, é um trabalhador a mais que morreu, não faz falta. Então é essa reflexão que nós devemos fazer com todos os trabalhadores que estão se arriscando, o cara do Uber, o cara da moto da entrega, entendeu? Os profissionais de saúde, os enfermeiros, entendeu? Os médicos que estão na ponta aí trabalhando e que a gente está vendo que o governo está querendo congelar o salário das pessoas por 2 anos. Então, ao invés de você premiar quem está na frente, Luiz, você está justamente buscando formas de tripudiar em cima dessas pessoas. Então, isso a gente não pode aceitar. O direito, ele não convive com erro, com engano, entendeu? Então é papel de todos os advogados, todas as entidades de classe se unirem em prol justamente dessa reorganização, desse pensamento popular voltado à defesa dos direitos dos trabalhadores. É isso. E só lembrando que no estudo do Ministério Público do Trabalho, apresentado por ele de 2012 a 2018, uma das principais atividades econômicas que adoecem e acidentam os trabalhadores é o comércio. Está em segundo lugar, primeiro a área hospitalar, depois o comércio, depois a administração pública, depois o pessoal da construção civil. Portanto, o comércio em segundo lugar como atividade econômica que afeta mais a saúde dos trabalhadores. Então não é uma coisa para se brincar. Doutor, nós agradecemos a sua participação, as informações, esse debate que você trouxe aqui para nós e para os ouvintes. Com certeza vai ajudar a gente pensar criticamente essa situação. Muito obrigado e tenha um bom final de semana. Obrigado a você, Luiz, eu agradeço a oportunidade e deixo aqui a nossa reflexão de que é importante se criar uma consciência acerca da necessidade de proteger o ser humano, em especial aqueles que estão enfrentando o Covid. E fica o nosso pedido final, se você puder, fique em casa por você, por sua família e por todos. A vida não se substitui. Grande abraço. Abraço. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luciana Silva, entrevista. Olá, ouvintes do programa Observatório Social. A entrevista que eu trago essa semana foi feita em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da UESB e ainda é em homenagem e marcando o Abril Indígena. A entrevista é feita por Williane, que é índia da etnia Aticum, tratando sobre vida, resistência e esperança da comunidade indígena. Assim, o Iliane vai fazer entrevistas trazendo, para nós, ouvintes da Rádio UESB FM, várias informações. Eu queria também aproveitar a oportunidade para marcar o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que somos nós que construímos, sem dúvida, esse país. Bom dia, ouvintes da Rádio UESB. Me chamo Eliane, sou estudante indígena do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e integrante da Clínica de Direitos Humanos da UESB. Hoje daremos continuidade ao tema Abril Indígena, Sementes de Vida, Resistência e Esperança, que conta com a participação do cacique Clóvis, da doutora Kelly e do estudante indígena Santier, que relatam suas trajetórias como indígenas. Senhor Clóvis, quais as maiores dificuldades que o senhor, na figura de cacique, vem enfrentando desde que assumiu essa liderança? Olá, bom dia. Eu sou o cacique Clóvis, cacique do povo Aticum, localizado no município de Carnabeira da Penha, no estado de Pernambuco. Eu vou aqui falar um pouco sobre um dos grandes desafios que hoje o povo Aticum enfrenta, que é a questão da seca, né? A gente passou 7 anos de seca, onde foi uma luta para a gente sobreviver, né? A gente na seca, foi uma luta para a gente também salvar nossos animais. Temos algumas aldeias que têm difícil acesso para os carros-pipa abastecer.
abastecer as comunidades com água. Então, no meu ponto de vista, hoje o nosso maior desafio é a seca, né? A gente vê, né, que alguns governantes não nos ajudam. Alguns governantes não olham para nós e não nos enxerga como povo indígena, não nos enxerga como ser humano, e aí, período que a gente precisa muito, né, de ajuda, de apoio, é no período da seca. Hoje, o segundo desafio hoje da gente é a questão territorial. O primeiro desafio é a questão da água. A água é vida, saúde, né? E o segundo é a questão territorial, né, que temos, graças a Deus, a gente temos 16.229 hectares de terra homologada e demarcada hoje, território apicum. Mas temos ainda a outra metade para reivindicar, e hoje estamos na luta para reivindicar, vendo que hoje o governo brasileiro não abraça a causa indígena, não apoia, né? Portanto, está criando algumas leis, algumas PEC, né, que realmente fere o estatuto indígena brasileiro. Então, hoje, na verdade, eu falo do primeiro desafio, né? A água, que é a saúde. Falo do segundo desafio, que é questão territorial, mas hoje, a realidade mesmo, a sobrevivência, a nossa sobrevivência é o maior desafio do mundo, né? Porque temos que resistir a tudo e aquilo que sempre vem contrário ao nosso povo. E aí tudo é desafio, na verdade, né? Mas estamos vivos, nós existimos e vamos continuar existindo. E vamos continuar lutando, né, contra aquilo e todos que for contra o nosso movimento indígena. Cacique, o que os cidadãos brasileiros podem fazer para apoiar a causa indígena no Brasil? Quanto aos cidadãos brasileiros, na verdade eu tenho só um recado. Nós indígenas existimos. Nós indígenas fomos os primeiros habitantes do Brasil. A sociedade brasileira, não todos, que muitos abraçam a causa indígena, apoiam a causa indígena, não nos respeita, tem um preconceito com os povos indígenas. Nós somos os primeiros habitantes, certo? Então, somos ser humano, nós somos de carne e osso, igualmente a qualquer cidadão. Nós também somos cidadão. A única diferença que tem é a nossa cultura. É uma cultura que vem do nosso sangue. Um sangue que vem de uma luta. Um sangue guerreiro, um sangue resistente. Nós somos herdeiros da terra brasileira. Nós indígenas somos verdadeiros donos da terra. Nosso território foi invadido. Hoje nós temos uma minoria de terra no Brasil. Mas mesmo assim existe o preconceito. E nós aqui estamos na luta. Lutando contra o preconceito. Lutando contra o governo que massacra nós indígenas. Então assim, meu recado eu peço respeito do cidadão brasileiro, respeito daqueles que realmente não nos enxergam como gente, como ser humano. Alguns verem a gente, vê como uns brutos,
animais carnívoros. Nós não somos assim. Temos uma cultura e tem que ser respeitada. A nossa cultura, ela é única. É uma cultura que vem de nossos antepassados, que vem passando de gerações em gerações. A nossa cultura é a nossa identidade. Então, o que a gente quer é respeito, né? O que a gente quer é que a sociedade nos aceite. O que a gente quer é que o que é nosso por direito, o que é nosso por lei, que a lei, o nosso direito, é a nossa existência. Olá, meu nome é Santiago Ticum, estudante do curso de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pertence ao DSE de Serrumã, da etnia Ticum. Vamos abordar uns tópicos aqui sobre a semente de vida, resistência e esperança dos povos indígenas, né? Primeiro, nós indígenas consideramos que toda plantinha tem uma vida e tratamos que nem gente. Atualmente a exploração ambiental, a luta, a garra, a preservação dos territórios, a gente sempre luta sobre nossas culturas, né? Nas aldeias a resistência não é apenas para proteger nossos locais, sabe, de moradia, mas também tentar garantir a existência de seu povo. É importante ressaltar, né, que os indígenas têm um papel muito importante no Brasil, né, que o dia em que nós, povos indígenas, já não conseguimos existir, ninguém vai ter a capacidade de resistência também, né? É muito importante que a sociedade se sinta sensibilizada, porque pensar no Brasil sem pensar nos povos indígenas é pensar num Brasil sem cultura, sem garra, porque realmente os povos indígenas são os povos originários, né? Os primeiros que habituam a terra. Já fui a algumas manifestações em Brasília, né? Conheci de perto como é a tensão das lutas, o risco que estamos correndo lá, o sofrimento e a garra de defender, né, a cultura de longe, né, fora dos parentes. É difícil, né? A gente passa pelos mal bocados, né, com a segurança, porque lá eles consideram a gente como os bichos. Mas ainda nos dias de hoje, os povos indígenas, né, nós continuamos discriminados pela sociedade, né? Sofre com perseguições e ainda luta pelo direito, porque a gente vive em nossas terras, né? Então, a resistência, né, presente em cada parte do território brasileiro é um traço de luta diária, né, dos indígenas, pelo reconhecimento das mesmas. Hoje a gente tem a FUNAI, né, e a FUNAI tem um papel de proteger e promover os direitos dos povos indígenas, né? Uma das pautas importantes do papel. Mas, assim, mesmo de forma indireta, a demarcação dos territórios indígenas contribui para a preservação da qualidade de vida, né? Daquela comunidade, de cada etnia. Então, nós, né, povos indígenas, estamos pedindo respeito à diversidade das nossas culturas e da vivência, né? E que políticas sejam geradas para atender cada um dos direitos de diferentes povos do Brasil. É complicado, é difícil, porque a gente vive lutando, né, para demonstrar que somos um povo, né? Na verdade, aqui nós aticuns, a gente sempre lutamos, sempre estamos nos nossos rituais, né, buscando lutas, e é isso, né? Ainda tem uma esperança de respeito e que a sociedade deixe esse preconceito de lado e sejamos cada um importante aqui, né? Bom dia, meu nome é Kelly, sou índia Ticum, localizada na Serrumã, no município de Carnalbeira da Penha, Pernambuco. Sou médica formada em Cuba. Minha trajetória
minha trajetória não foi fácil. Eu sempre via aquela imagem por uma diarreia, por crianças com um simples verme e tudo, tinha que se deslocar da aldeia para fazer filas no município, muitas vezes sendo até discriminados e humilhados. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E na sala de aula, a professora, ela sempre nos perguntava, quando éramos pequenos, sempre perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu respondia: professora, eu quero ser médica pediatra. Eu quero ser médica. Ela: por quê, Kelly? Eu sempre dizia: eu quero ser médica para cuidar do meu povo e cuidar das minhas crianças na aldeia. A partir daí, o meu sonho foi começando. Quando foi em dezembro de 2008, aí surgiu uma bolsa indígena, que foi pela APOIME. Surgiu essa bolsa. A APOIME é a articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Aí surgiu essa bolsa. Quando surgiu para estudar medicina em Cuba, era uma bolsa para cada etnia. Para Ticum veio uma bolsa. As lideranças se reuniram na aldeia, fizeram a reunião e eu fui a escolhida. Quando foi em fevereiro de 2009, aí eu fui para Cuba. Foi quando eu fui para Cuba sem saber o que me esperava por lá, porque particularmente eu nem sabia onde ficava Cuba, mas era um sonho que ali eu via, aquele sonho ali, a partir dali que eu sabia que aquele sonho meu poderia tornar-se realidade. Por ser uma indígena, pobre e tudo, eu não teria condições de me formar aqui, nesse tempo, e essa bolsa para mim foi uma oportunidade única. E eu agarrei com unhas e dentes. Fui lá, era outros costumes, outra cultura, outro idioma, não sabia nada em espanhol, nada. Mas fui com a cara e a coragem, passei por muitas dificuldades, muita coisa mesmo, que isso para mim hoje é uma lição de vida. Hoje eu sou a pessoa que sou, eu acho que graças a essas dificuldades que eu passei. E quando foi, mas eu fui para lá e fiquei com aquele objetivo. Eu disse, eu vou. E o pessoal dizia, mas Kelly, tu sabe onde é Cuba e tudo? Eu disse, não sei direito e tudo, mas eu vou. Essa é uma oportunidade única e eu tô indo. E fui. Quando cheguei lá e tudo, fiquei o tempo. Quando foi em 2015, eu me formei. Me formei e retornei para o meu povo, retornei para as minhas origens, com o propósito, aquele propósito que eu tinha desde quando eu fui para lá, que era de ajudar as pessoas e salvar as vidas, sendo uma médica, como eu aprendi em Cuba, uma médica de ciência e consciência. E eu queria passar isso para meu povo, para a população mais necessitada, que em Cuba eu aprendi a medicina humana, a medicina preventiva. E hoje eu tenho muito orgulho e meu povo também, que eu sou índia, como indígena e profissional da saúde. Hoje eu posso ajudar o meu povo da melhor forma possível. Sou a profissional da saúde, tenho o meu propósito de garantir aos povos indígenas o acesso integral à saúde, de o meu povo não precisar mais, como aquelas cenas que eu via quando eu era pequena, de estar se deslocando da aldeia para o município para ter atendimento e tudo. E hoje temos uma medicina humana, uma medicina de qualidade. Gostaria, como indígena, de dar um conselho, de os profissionais, quem tem seu sonho, quem tem seu objetivo, que vá em frente, que lute.
Isso era um sonho meu e esse sonho se concretizou. Hoje eu sou médica de ciência e consciência, graças a esse sonho lá longe que eu tive, e hoje estou aqui formada e trabalhando para o meu povo. Bem, pessoal, um bom final de semana. Muito obrigado pela audiência. Continue conosco no Instagram, observatório.social.vc. Bom final de semana. Ouvintes do programa